É uma novela, sem dúvida alguma, mas inevitável. Uma negociação na casa dos 40 e poucos milhões de euros é uma negociação complexa. Seria a maior contratação da história do futebol brasileiro, e isso não se resolve em pouco tempo e poucos dias. Especialmente quando o clube vendedor, no caso, se vê na luta contra o rebaixamento. Estamos falando de Flamengo, West Ham United e Lucas Paquetá. E essa tentativa do jogador de voltar ao futebol brasileiro, do Flamengo de contar com ele. Vamos atualizar você sobre como está essa negociação nesse vídeo que tem o apoio da Golcase. Se liga aí nesse recado da Golcase para você. Além dos produtos com motivos de futebol, como você está acostumado a ver aqui no canal, copos, mochilas, garrafas térmicas, capinhas de celular do Flamengo e de outros clubes do futebol brasileiro, produtos licenciados, você também pode encontrar muita coisa bacana no site da Golcase, como por exemplo, ó, mochilas, nessa época agora que a volta às aulas se aproxima, mochilas infantis, por exemplo, ó. Olha essa aqui do Toy Story, muito bacana, tá? Para garotada nessa volta às aulas. Você encontra copo térmico, não só de futebol, mas também, ó, de séries como Stranger Things, que é um sucesso, especialmente entre os adolescentes, e pode também ter o seu nome gravado. Você pode ter esse copo também no site da Golcase usando o cupom GOMAURO. E tem ainda garrafas térmicas com o seu nome e o Homem-Aranha, por exemplo, entre vários outros personagens. Então, fique ligado, na Golcase, além de você encontrar, como você já bem sabe, né? E já está acostumado a ver produtos especiais como esses, copo Vibe, mais outro copo Vibe, mais um copo Vibe. E esse aqui que é um sucesso entre os torcedores do Flamengo, ninguém morre nos devendo. Garrafa Urban, a mais compacta. Garrafa Fresh, essa aqui com os títulos do Flamengo campeão da Libertadores e tem dos principais clubes do futebol brasileiro, produtos licenciados, você sabe. Também você vai encontrar muita coisa bacana para a garotada, especialmente com esse período de volta às aulas se aproximando. Acesse o link na descrição do vídeo ou o QR Code na tela. A Golcase apoia o nosso jornalismo. E na Golcase, ó, fica atento, ó, desconto em dobro. Aproveite essa semana que está rolando desconto em dobro. Garrafa Urban, por exemplo, você pode adquirir pagando bem menos, com desconto em dobro. Garrafa Fresh também, ó, essa aqui com os títulos do Flamengo campeão da Libertadores. Então, acesse o link no primeiro comentário fixado, esse QR Code na tela e use o cupom GOMAURO, aproveite o desconto em dobro na Golcase. Amigos, a situação é a seguinte, o Flamengo fez uma proposta nessa quinta-feira. Os valores, para ser mais preciso, até foram divulgados aí pela imprensa, 35 milhões mais 5, fomos apurar com mais detalhes e 38 milhões, na verdade, que o Flamengo assinou, mais 4. 38 milhões de euros mais 4 em bônus, totalizando aí 42 milhões. Por que a negociação ainda não aconteceu? Vamos lá. Primeiro, porque o West Ham United e o Flamengo tentam chegar numa parte financeira que equilibre tudo. Esse acordo financeiro, eu diria que está até mais próximo, tá? Esses números são bem próximos daquilo que o Flamengo precisará desembolsar para convencer o time inglês a vender o Lucas Paquetá. Mas são muitos detalhes envolvidos, né? São muitas variáveis bem complicadas. Por exemplo, 30 milhões de euros pagos no Brasil são 30 milhões de euros, transformados em real, por exemplo. No exterior, você tem de cara um imposto de 18%. Tá? Aí tem comissão de agente participando da negociação, ou seja, esse valor vai além disso, não fica só nesses 42 possíveis milhões de reais. Forma de pagamento é outro ponto fundamental. Como vai ser feito o pagamento? Né? Você paga parceladamente, mas de que maneira? Tá? Quanto agora, quanto daqui a tanto tempo, e tanto tempo, e tanto tempo? Esse é outro ponto que está sendo discutido. Então, é uma outra questão. E ainda, fixo e bônus. Quanto de fixo e quanto de bônus? O Flamengo ofereceu 38, 4 de bônus. Evidentemente, se depender do West Ham, ele vai querer um valor maior em fixo e um valor menor em bônus, porque o bônus é uma variável que depende de metas a serem alcançadas. Então, claro que para o clube vendedor o melhor é ter os bônus reduzidos e o valor fixo ampliado dentro dessa distribuição. Então, raciocinando, 42 milhões. Para o West Ham, o ideal é que seja 40 certo e só 2 de bônus. Para o Flamengo, o ideal seria 35 certo e 7 de bônus. Né? Mas já ofereceu 4 de bônus e 38.
Então, esse também é outro ponto que tem que ser ajustado para chegar a um acordo, tá? Os valores pedidos e oferecidos já estão ali próximos, ali, já está bem, bem próximo do que o West Ham pretende receber. Agora, como se chega, como se paga e o mais importante, a data de vinda do jogador. Quando que o jogador viria para o Brasil? O Flamengo quer o Lucas Paquetá é, o quanto antes, tá? O quanto antes o Flamengo quer o Lucas Paquetá. Mas o West Ham, ele quer manter o jogador porque ele está na zona do rebaixamento, ele está 5 pontos atrás. Ele é o primeiro da zona do rebaixamento, lá cai em 13. Ele está 5 pontos atrás do último, que hoje não seria rebaixado, que é o Nottingham Forest. Então ele precisa vencer jogos. E acha que o Paquetá poderia ajudar. Para quem acha que o Paquetá não está jogando nada lá, e de fato os últimos jogos não foram bons agora, teve um momento lesão nas costas, está fora. Mas na primeira rodada do ano, no dia 2 de janeiro, comecinho de janeiro, ele chegou a ser um dos jogadores que disputaram ali na eleição do melhor da rodada, feita pela Premier League. Ou seja, ele pode não estar jogando nesse momento, mas há poucas semanas ele se destacou. Então, o Paquetá, ele é um jogador que, tirando essa lesão nas costas, essas dores que ele está sentindo, é um jogador em plena forma, em condição, no meio da temporada, e com 28 anos. Só em agosto vai fazer 29 anos. Um jogador forte, um jogador preparado ali para jogar. E não é um jogador em declínio. Ele só vai voltar para o Brasil se o Flamengo conseguir contratá-lo, porque ele quer voltar. Passou por aquela situação lá das apostas e tal, que foi acusado, depois conseguiu ser inocentado, foi absolvido, né? Não houve provas contra ele, mas ele quer voltar. Ele quer voltar ao futebol brasileiro, quer voltar ao Flamengo. Uma questão muito de ordem pessoal, me parece. Né? Pessoal barra profissional, vai. E diante disso, surgiu essa oportunidade, o Flamengo quer aproveitá-la. Tá? Agora, o West Ham quer contar com o jogador. Acha que ele pode ajudar a livrar o time do rebaixamento para a segunda divisão, que é uma tarefa tremenda. E o Flamengo acha que se ele está pagando, ele quer ter o jogador já. E o West Ham pensa no seguinte: a proposta, a ideia do West Ham, melhor dizendo, né, é ter o jogador e mantê-lo até o meio do ano, até o final da Premier League. A última rodada é 24 de maio, mas ele ficaria até junho, né? Porque não adianta vir para cá em junho, a janela vai estar fechada. Ele só viria em julho, depois da Copa do Mundo, com a reabertura depois da janela internacional de contratações, a do meio do ano. Mas a janela de contratações na Inglaterra se fecha dia 2 de fevereiro. Aqui no Brasil, 3 de março. Então, se até 3 de março, finalzinho de fevereiro, o último jogo deles em fevereiro é contra o Liverpool fora de casa, o West Ham estiver muito mal e virtualmente rebaixado, eles podem até liberar o Paquetá antes. Por quê? Vão perceber que o rebaixamento é inevitável, de repente a distância para os times que estão à frente fica muito grande, dependendo dos próximos resultados. Então é melhor liberar o Paquetá, que você pelo menos não tem que pagar o salário dele em março, abril, maio e junho, 4 meses. Né? Outra possibilidade é o Paquetá não está jogando, não está jogando bem, não está rendendo, como nesse momento está lá com lesão. Libera, não está ajudando a gente, manda ele para o Brasil já. Também haveria essa possibilidade, porque até o dia 3 de março ele pode ser inscrito aqui no Brasil, ele pode ser transferido. Né? Então, essa seria a condição inicial do West Ham. Ficar com o jogador com essas duas possibilidades que poderiam fazer com que ele, em decisão unilateral, libere o jogador um pouco antes ao Flamengo. O Flamengo não quer, está pagando, quer o jogador já. Algumas pessoas dizem, mas a competição mais importante que é o brasileiro, além da Libertadores, né, as duas competições, ela só se define no segundo semestre. Sim, mas elas começam agora. Vamos lembrar que o Flamengo na Libertadores correu risco de eliminação nos 2 últimos anos, na fase de grupos. Então, o Paquetá vindo jogar Libertadores desde o começo, ele ajudaria muito o Flamengo. E no brasileiro nem preciso discutir, porque cada jogo vale 3 pontos e a Série A começa agora, quarta-feira. O Flamengo vai visitar o São Paulo no Morumbi. Esses 3 pontos valem tanto quanto na última rodada para você ser campeão. Então, ter o Paquetá já ajudaria muito o time a ficar mais forte, vencer jogos e fazer pontos o quanto antes para buscar mais um título nacional. Então, esses são os pontos ainda a serem discutidos. Muitos torcedores ficam, que novela, não resolve. Cara, não se resolve uma questão tão complexa em tão pouco tempo, especialmente quando o clube vendedor, que é o West Ham, ele não quer vender. Ele só está aceitando negociar porque percebe que não adianta ficar com o jogador lá, o jogador não tá afim. Então, e a grana é boa. E o West Ham precisaria desse dinheiro vendendo ele agora, por isso gostaria de manter o Paquetá lá, mas emprestado, porque ele vende, pega a grana, contrata um homem para reforçar sua defesa. Esse time tomou gol em todos os jogos dessa temporada, todos. Não teve um jogo que não foi vazado.
Então eles entendem que precisam reforçar o sistema defensivo com pelo menos uma contratação, e esse dinheiro do Flamengo viabilizaria esse reforço, chegar um jogador para ajudar o time nessa reta final aí de temporada que se aproxima, e ficar com o Paquetá para não manter, para manter o jogador no time ajudando o time, mas emprestado pelo Flamengo. Entenderam? Essa é a ideia do Ashley, mas o Flamengo não topa. Então alguém vai ter que ceder aqui ou ali para que haja um acordo. Bem ou mal, cedo ou tarde, agora do meio do ano, eu acho que o Paquetá será jogador do Flamengo. Agora, as condições para isso não sabemos. Vamos imaginar que só vai vender e liberar no meio do ano. Certamente o valor pode cair, não é isso? Então, se o Flamengo vai pagar tão caro para ter agora. Esse é o entendimento do clube brasileiro. Vejamos aí como a coisa vai se desenvolver. Mas o torcedor tem que ter calma e paciência. Não se resolve uma negociação dessa magnitude envolvendo um time que está ameaçado de rebaixamento, o que torna as coisas mais graves ainda, né? E ele é um jogador importante, assim no estalar de dedos. É uma coisa complexa de fato. E na Golcase, desconto em dobro. Olha aqui a garrafa Urban, olha aqui a garrafa Fresh e produtos, todos eles licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro. Desconto em dobro. Aproveite, tá? Aproveite usando o cupom GOMAURO. Link no primeiro comentário fixado, QR Code na tela. A Golcase apoia o nosso jornalismo. Pessoal, teremos live neste domingo, depois de Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Carioca. O jogo é 6 da tarde, a live começando por volta de umas 8 e pouquinho da noite. Eu conto com a audiência de vocês aqui no canal, tá? Também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live, toda segunda-feira, no Na Área, que acontece às 11 da manhã, sorteio de camisa oficial. Você pode concorrer desde que faça parte do Clube de Vantagens da S1 Live. Também pode participar do bolão e faturar no bolão uma graninha, que tal? Além disso, você manda superchat sem pagar nada nas lives do Clube de Vantagens da S1 Live, se você fizer parte do Clube de Vantagens da S1 Live. Todo dia tem a live às 11 da manhã. Eu estou lá segunda e sexta Na Área. As lives são sempre às 11 da manhã. Acesse o link no primeiro comentário fixado, entre para o Clube de Vantagens da S1 Live e faça inscrição no canal S1 Live no YouTube. Na descrição do vídeo, link para o canal de cortes, lá você se inscreve e encontra o melhor das nossas lives, é uma maneira de você apoiar também, não custa nada, tá? Aí você é notificado sempre que os cortes dos melhores momentos das lives forem publicados no canal de cortes. E também o clube de membros do canal, no último domingo fizemos a live dos membros do mês de janeiro, a de fevereiro se aproxima, estamos já preparando também vídeos exclusivos para vocês, inclusive sobre as minhas camisas aqui. O pessoal pede muito. Os membros do canal vão acessar em breve vídeos com histórias sobre as camisas de futebol que eu tenho aqui. E também você apoia o nosso jornalismo, tem acesso mais rápido a vídeos como esse e pode, como eu disse, participar da live dos membros que acontece mensalmente, a mesa redonda aqui no canal. E, claro, também destacando no primeiro comentário fixado o link para o meu blog no All Esportes, todo dia um novo texto sobre futebol. E você, todo dia acessando, você vai saber muito, inclusive, sobre essa questão do Paquetá e o Flamengo na negociação com o West Ham United. É isso, galera. Domingo live depois de Fluminense e Flamengo. Eu espero vocês. Valeu e saudações.